Então, pessoal, dando continuidade ao assunto da proteção internacional da pessoa humana, a gente precisa abordar a Organização das Nações Unidas, que foi, como a gente falou, o momento em que, a partir da criação das Nações Unidas, o ser humano ele consegue aderir ao seu patrimônio, da sua dignidade humana, uma proteção em escala internacional. Essas Nações Unidas, ela foi criada em 1945 com a Carta da ONU. A Carta da ONU, ela foi inspirada, como a gente falou no bloco passado, pela Declaração da Filadélfia, que criou a OIT, né? Que trouxe as bases, né? Que foram os princípios da OIT, né? Então, dentro desse momento histórico, a ONU e a comunidade internacional, ela busca criar uma nova ordem internacional, onde a paz, a resolução pacífica dos conflitos, a proteção internacional dos direitos humanos e a segurança internacional sejam o tema que permeia as relações entre os Estados. Porque não se queria se repetir o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Até porque, com o domínio das bombas atômicas, que hoje são considerados, como a gente diz aqui no Nordeste, traque de massa, né? Ou seja, quem não é do Nordeste, não sei nem se tem traque de massa em outro canto do país. E tem traque de massa em São Paulo? Será que tem traque de massa? Eu não sei se tem traque de massa. Me digam aí, bota aí. Esses conhecimentos laterais é importante para a gente crescer como ser humano, né? Então, mandem para mim, gente, mandem para mim se tem, por exemplo, no Amazonas, tem traque de massa, pessoal do Amazonas? Tem traque de massa? Aí no Rio Grande do Sul, será que tem traque de massa? Manda para mim, manda aí lá no Tira Dúvida, serve para isso também, Tira Dúvida. Tá bom? Então, as bombas atômicas hoje são traques de massa. Pela potência do poder bélico que existe hoje em dia. Aqueles navios que estão lá no mar Mediterrâneo hoje têm uma capacidade imensa de atravessar quilômetros e ter uma precisão cirúrgica, né, com erros assim, coisa de 10 metros de erro, né? Lógico que 10 metros pode ser a casa do vizinho, né? Mas também a potência da bomba não importa o erro de 10 metros, não. Tenha certeza, a potência é tão grande que pega 10, 15, 20, 30, 50 metros. Então, com esse poderio bélico que hoje a evolução armamentista desenvolveu, o mundo ele se deparou com um dilema da própria existência do ser humano enquanto vida na Terra. Então, a partir desse momento, se cria essa organização com esse caráter e essa missão de se promover essa relação amistosa entre as nações e, com ela, posteriormente, lá em 1948, é criado um documento que hoje a gente considera a base dos direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou DUDH, que é a sigla, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa Declaração Universal, ela tem um grande legado, que já foi objeto de diversas provas. Qual é esse grande legado? É trazer pela primeira vez, a positivação em um único documento, a ideia da proteção dos direitos de liberdade e de igualdade.
a ideia da fraternidade e solidariedade como valor que deve ser guiado pelos seres humanos enquanto relação em sociedade. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe 3 princípios que até então não eram considerados em outros documentos. Quais foram esses 3 princípios? O princípio da universalidade, o princípio da indivisibilidade e o princípio da interdependência dos direitos humanos. A gente já falou um pouco sobre esses 3 princípios, quando a gente lá no nosso primeiro ou segundo bloco, falou sobre as características dos direitos humanos. Veja, a declaração é tão importante para o estudo dos nossos direitos humanos que hoje a gente considera uma característica dos direitos humanos o perfil da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Vamos relembrar o que é que significa esses 3 princípios? Universalidade, ela tem uma dupla dimensão. A dimensão da proteção a toda pessoa, independentemente de raça, credo, religião, independentemente de orientação sexual, idade, independentemente de qualquer característica individual do ser humano, ok? Já a outra dimensão da universalidade significa que essa proteção aos direitos humanos deve se dar a todas as pessoas em qualquer território, seja lá onde essa pessoa estiver, ok? A ideia da indivisibilidade e da interdependência dos direitos humanos são interpretadas de forma conjunta, no sentido de que, para que a dignidade do ser humano seja protegida, seja salvaguardada, o Estado ele tem que promover e proteger os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. Como a gente já viu agora há pouco, os direitos de primeira geração ou primeira dimensão e os direitos de segunda geração ou direitos de segunda dimensão, ok? Tem que trazer essa garantia dessas 2 premissas, para que a dignidade do ser humano esteja salvaguardada integralmente. Então, é esse o grande legado da Declaração Universal. É de trazer essa ética universal, de trazer uma linha de princípios que devem ser seguidos por todos os países. Por todos os países. Então, independentemente de onde essa pessoa estiver, independentemente de qual característica essa pessoa tem, ela, por ser humano, ela goza de proteção no plano interno e no plano internacional, sob pena de o Estado que não oferecer essa proteção poder sofrer, inclusive, intervenção internacional, ok? Um outro ponto importante que a gente precisa destacar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos é que essa declaração ela foi criada por meio da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Por conta disso, ela não tem um caráter de ser um tratado ou de uma convenção. O que é que eu quero dizer com isso? Tecnicamente, anote isso aí, está no seu material, mas anota na sua mente. Tecnicamente, formalmente falando, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não vincula os estados que foram signatários dela. Então,
os estados não estão obrigados, tecnicamente, formalmente falando, a respeitar esses 30 dispositivos que estão previstos lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, à educação, à saúde, que está lá tudo previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Estado que é signatário não está obrigado a respeitar, porque é uma declaração, então não tem essa força cogente de emplacar uma obrigação de fazer para o Estado que adere a esse documento internacional. Entretanto, toma cuidado, porque isso é questão de prova. Muitos doutrinadores, inclusive a Flávia Pelvezan, destaca que, materialmente falando, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vincula, sim, os estados signatários, estados membros da ONU. Por quê? Porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela sua importância, pelo momento histórico em que ela foi elaborada, pelo conteúdo como foi construído, ela já se tornou um direito costumeiro internacional. Já tornou um princípio geral do direito internacional público. Então, por conta disso, vários doutrinadores entendem que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas, cuidado com isso, vincula sim os estados. Ou seja, todos os estados membros da ONU têm que respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sob pena de sofrer intervenção internacional, ok? Por conta dessa ideia de que materialmente, por ser um direito costumeiro internacional, por ser um princípio geral de direito internacional, essa declaração ela vincula assim os estados. A professora Flávia Pelvezan ainda ensina que a Declaração Universal ela é a interpretação autorizada do conceito de direitos humanos que está lá previsto na Carta da ONU, quando ela fala que os estados membros da ONU têm que respeitar os direitos humanos, certo? Mas que danado é direitos humanos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é quem vai dar essa profundidade, dar essa interpretação do que de acho é direitos humanos, certo? Ok? Então, por conta disso, tome cuidado na sua prova. Tecnicamente, formalmente falando, a Declaração Universal não vincula, os estados não estão obrigados a respeitar a declaração. Porém, materialmente falando, ela vincula sim, ok? Questão certa, questão dada para a sua prova, ok? Então, falado sobre a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, falado sobre a Carta das Nações Unidas, infelizmente, ainda falando sobre esse desenvolvimento dos direitos humanos, desenvolvimento histórico dos direitos humanos, a declaração não foi suficiente para acabar, e a ONU, né, a criação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos não foram suficientes para acabar os conflitos e as guerras entre os países. Logo após finalizar a Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou num período que foi chamado da Guerra Fria. E o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um período de bipolaridade do mundo, de divisão do mundo entre socialistas e capitalistas, entre a divisão
e a disputa ideológica pela proteção e a prevalência dos direitos de liberdade, de um lado, e do outro, a proteção e a prevalência dos direitos de igualdade, em que liderava o primeiro grupo os Estados Unidos e no segundo grupo liderava a União Soviética, a então União Soviética. Então, nesse momento, ou você estava a favor dos Estados Unidos, ou você estava a favor da União Soviética. E por meio dessa bipolarização, que eu tenho um grande receio que a gente volte a essa situação de Guerra Fria, por conta, mais uma vez, desse período que a gente está experimentando da guerra, dos atos que estão acontecendo na Síria, que tem apoio da Rússia, e que os Estados Unidos já disse, mesmo sem apoio do Conselho de Segurança da ONU, que vai atacar, mas que vai ser um ataque cirúrgico, preciso, mas que diz que vai atacar o regime do Bashar al-Assad. Tenho muito receio que esse período da Guerra Fria volte a existir. Tomara que não. Mas, enfim, esse período da Guerra Fria teve total interferência no estudo dos direitos humanos. Por quê, Alexandre? Porque, nesse momento, a ONU também identificou que era preciso normatizar, regulamentar o que estava previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim, mas como se protege o direito à vida, como se protege o direito à educação, à saúde, o direito o combate à pena de morte, como é que se procedimentaliza isso? A ONU percebeu que se precisava criar pactos, tratados internacionais que abordassem essa normatização, essa regulamentação. E aí foi criado 2 pactos, por conta da bipolarização do mundo, foi criado 2 pactos em 1966. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E aí você fala, certo, mas qual é o impacto? Gente, o que foi que a gente falou do legado da Declaração Universal dos Direitos Humanos? O princípio da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Não foi isso que a gente falou? E o que é que significa indivisibilidade e interdependência? Os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais interligados. Ou seja, a proteção do princípio da liberdade, a proteção do princípio da igualdade, junto de uma única forma. Mas o que foram os 2 pactos? Foi a positivação em 2 instrumentos diferentes. No meu entender, era para haver um único pacto, o Pacto Internacional dos Direitos Humanos, que ali houvesse a previsão da regulamentação dos direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. Todavia, não foi isso que aconteceu. Houveram 2 pactos. E esses pactos que foram juridicizar o como que se aplica os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, cada um foi liderado pelo país que estava à frente desses blocos. Então, os Estados Unidos liderou a construção do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e a União Soviética, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O que é importante para a sua prova também é que esses 2 pactos, juntamente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, formam o que a gente fala, o que a gente chama hoje da Carta Internacional dos Direitos Humanos, ok? Então, esses 3 documentos formam o que a gente chama da Carta Internacional dos Direitos Humanos ou o International Bill of Rights. Cuidado com isso, porque como é que cai na prova de vocês? Olha lá, olha a pegadinha. A Declaração Americana dos Direitos Humanos, juntamente com os 2 pactos, o Pacto Internacional de Direito Civil e Político e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Está certo ou errado? Isso está errado. A Declaração Americana é um documento do âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Não é um documento do âmbito da ONU. Então, toma cuidado com isso, porque é uma pegadinha
clássica de prova, já caiu em diversas provas, então não erre mais nesse assunto, tá bom? Ok? Após esse momento da Guerra Fria, onde houve a bipolarização do mundo, onde diversos conflitos foram instaurados por conta dessa disputa ideológica, inclusive aqui a nossa América Latina e o Brasil, a gente sofreu a consequência dessa bipolarização. Qual foi a consequência, Alexandre? Foi exatamente o investimento pelos Estados Unidos da ditadura militar, né? Então, os Estados Unidos investiu maciçamente da ditadura militar nossa de 68. E investiu também na ditadura militar em outros países da América Latina, como no Chile, como também na Argentina, né? Então, essas ditaduras militares serviam de obstacularização do avanço das teorias comunistas e socialistas da União Soviética. Porque qual era o grande temor dos Estados Unidos? Era evitar com que territórios próximos ao seu tivessem uma influência dessa teoria, desse investimento da União Soviética, e por conta disso, eles tinham um receio de que mísseis pudessem chegar facilmente ao seu território. Por conta disso, que lá na Cuba, até hoje, há uma grande intervenção econômica, porque, historicamente, Cuba tem uma ligação muito próxima com a União Soviética. E Cuba é muito próximo da Flórida, né, gente? Inclusive, estava vendo uma reportagem outro dia desse, que uma mulher nadou da Cuba para a Flórida em 2 dias. Veja, sem bote, sem nada. Veja como é próximo. É lógico que ninguém vai pegar e vai sair nadando de Cuba para Flórida, porque tem tubarão que só a gota serena lá, né? Mas veja a proximidade, veja o perigo, né? Para os Estados Unidos ter um aliado de um inimigo muito próximo do seu território. Então, é por isso que, a partir daquela Revolução dos Porcos, né, a partir de quando houve a Revolução em Cuba, que o regime socialista foi implantado em Cuba, a partir desse momento, os Estados Unidos emplacou um grande bloqueio econômico para exatamente tentar evitar o desenvolvimento da ilha cubana. E isso ele também visualizou a partir do investimento da ditadura militar no Brasil. E também na América Latina, a interferência disso foi que na OEA, no âmbito da OEA, o Pacto de São José da Costa Rica, que foi criado lá em 1969, no âmbito do auge da Guerra Fria, né, e no âmbito do auge das ditaduras militares no âmbito da América Latina, no Pacto de São José da Costa Rica, não há nenhuma previsão, nenhuma garantia dos direitos econômicos, sociais e culturais. Veja que coisa interessante. Isso, inclusive, é pergunta de prova para vocês. O Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, do âmbito da OEA, por influência dos Estados Unidos da América, não tem a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. Só lá no artigo 26, ele diz que os direitos econômicos, sociais e culturais devem ser garantidos de forma progressiva. Mas, na verdade, esses direitos só foram consagrados em 1999, logo no pós-queda do Muro de Berlim, que foi lá em 89, né? Então, somente depois da queda do Muro de Berlim, com a finalização da Guerra Fria, é que a gente aqui, na Organização dos Estados Americanos, que conseguiu consagrar e proteger os direitos econômicos, sociais e culturais que estavam previstos no Protocolo Facultativo de São Salvador.
Beleza? Então perceba que o momento da Guerra Fria também teve um impacto direto na proteção dos direitos humanos. Mas com a queda do Muro de Berlim e com essa identificação da desnecessidade da bipolarização do mundo, alguns cientistas políticos falam da unipolarização do mundo por conta da grande poderio econômico dos Estados Unidos, que ficou como sendo, por um grande momento, o grande player do sistema internacional. Mas outros doutrinadores já apontam uma multipolaridade por conta dos BRICS, da Índia, da China, da Rússia, né? Por conta desses outros atores estarem surgindo no cenário internacional, com a queda do Muro de Berlim, alguns analistas internacionais entendem que não há uma unipolarização, e sim uma multipolarização, com um investimento muito alto das relações bilaterais, que é o que Lula fez muito na sua gestão com relação ao fomento dos BRICS, ao fomento da relação com o Irã, com o fomento da relação com a China, com o fomento da relação com países da África, né? Então, a Guerra Fria, ela trouxe essa interferência nos direitos humanos, mas a queda do Muro de Berlim trouxe um novo momento, que foi lá em 1993, a Conferência de Viena. Então, a Conferência de Viena de 1993 foi um novo momento do pós-Guerra Fria que veio a reafirmar os direitos humanos e reafirmar os direitos humanos no conceito, no sentido da Declaração Universal, ou seja, na reafirmação da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. É por isso que a gente diz que hoje em dia, apesar de existir uma grande disseminação da tese dos relativistas, né, que traz a ideia da promoção, da proteção da cultura em detrimento dos direitos individuais, apesar de ter essa tese relativista, com a Conferência de Viena de 93, o mundo, ele reafirmou, ele ratificou a ideia da universalidade dos direitos humanos. Então, é essa concepção pós-contemporânea que a gente tem dos direitos humanos, que os direitos humanos são universais, que os direitos são indivisíveis, que os direitos humanos são interdependentes. E isso é um legado da Conferência de Viena de 1993, ok? Que isso é o que pode cair tranquilamente na sua prova. Então, pessoal, no próximo bloco, a gente entra num outro assunto, que é o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, ok?